Eu fiz um vídeo falando sobre o final do ano, no qual eu falo sobre os fechamentos e as aberturas de ciclo. Esse primeiro vídeo, ele foi numa perspectiva da gente pensar um pouquinho sobre a nostalgia provocada no final do ano. A gente fica mais sensibilizado, a gente fica mais aberto às pessoas, aquele monte de festa de confraternização, o olhar para o passado e aquela sensação de reviver tanta coisa gostosa pela qual a gente já passou na nossa vida. E o link para esse vídeo está aqui na nossa descrição. Clica, assiste lá e conversa um pouquinho comigo também sobre esse tema. Mas hoje eu trago uma segunda proposta para a gente falar sobre o ano novo. E nessa segunda proposta, a gente vai refletir um pouquinho sobre o significado dos recomeços na nossa vida. É um ano que se vai, um ano que vem, a gente, de fato, deixa para trás o que passou nesse ano e recomeça em 2020 com tudo novo na nossa vida. O que os recomeços têm a dizer sobre a nossa experiência de vida? Então fica comigo para a gente bater um papo cabeça sobre esse assunto. Todo começo carrega consigo alguns desafios. Quem não se lembra do receio de ir ao primeiro dia de aula? Acostumados ao conforto do nosso lar e ao contato com no máximo parentes e amigos de nossos familiares, somos expostos a um novo ambiente, com demandas próprias, com culturas diferentes, de contextos familiares diferentes, e isso coloca em evidência para nós que o nosso mundinho não é só as nossas particularidades. Então um dos primeiros começos da nossa vida, que é o começo na vida escolar, ele nos provoca a perceber que o mundo vai além daquilo que a gente está habituado. Quem já teve de se mudar de casa ou de cidade, sabe como é deixar a segurança do espaço que é seu para aprender a se encontrar num espaço desconhecido. Começar algo é sempre aventurar-se por caminhos ainda não explorados. Todo ser humano passa por isso várias vezes ao longo da vida, e é inclusive essencial para a sua experiência. Nós começamos a estudar, a frequentar lugares novos, a fazer amizades, a namorar, a trabalhar, a experimentar práticas de atividades físicas, a explorar novas opções de divertimentos, a fazer cursos, especializações. Começamos. Quantas coisas começamos ao longo da vida? Tantas, muitas, incontáveis, certamente. Uma pergunta que cabe aqui é: por que as começamos? Por que tantos inícios na nossa vida, né? Creio que toda vez que começamos algo, temos um objetivo a ser realizado com aquilo. Começamos a estudar para que nos formemos. Começamos a trabalhar para que tenhamos o sustento e também nos realizemos profissionalmente. Começamos uma amizade para que ela nunca acabe. E iniciamos um namoro, sonhamos um dia nos casar. O fato é que as coisas são finitas. Isso significa que todas as coisas que começamos, por mais que nós não queiramos o fim delas, uma hora elas terminam, uma hora elas chegam ao fim. E dos maiores desafios que a humanidade tem é o encarar a sua própria finitude. Nós temos sede de infinito, mas nos deparamos constantemente com o fim. Então isso provoca em nós uma sensação de angústia. Meu Deus, eu quero que as coisas não acabem, mas elas acabam. Eu quero que as coisas tenham continuidade, mas elas chegam ao fim. Isso provoca em nós uma certa tensão que, diante do fim, a gente muitas vezes não consegue lidar com eles. Quem, por exemplo, nunca experimentou a fossa de um fim de relacionamento? Aquela sensação terrível de que você percebe uma história que foi construída esvaindo-se pelas suas mãos sem que você possa fazer nada para salvá-la. Aquela sensação de que você nunca vai conseguir encontrar uma pessoa melhor do que aquela que você acaba de perder. Essa sensação é terrível, né? Mas isso não se restringe só ao relacionamento. Isso acontece também numa perda de emprego, por exemplo. A gente perde o emprego e se sente desnorteado quando se percebe desempregado diante de tão poucas oportunidades que o mercado nos oferece, né? Ou mesmo quando a gente passa por uma reprovação numa matéria, perda de um patrimônio. Começar é sempre um parto. Nós falávamos sobre a exigência e o desafio dos começos. E terminar é sempre um luto. Os começos e términos representam para nós grandes desafios, né? São realidades que parecem tão distantes, parecem estar nos extremos opostos, né? O começo e o término. Só que, na verdade, elas são muito próximas. O fim é doloroso por dois motivos. Ele vem para nos dizer que aquela história acabou. E como é difícil reconhecer que nem todos os nossos sonhos se realizam, que projetos se perdem com o tempo. O fim é a dor que nos faz lembrar que não somos onipotentes. O segundo motivo é que, diante do fim, temos sempre duas alternativas.
Ou nos paralisamos ou recomeçamos. E ambas são dolorosas. Paralisar-se é doloroso porque é uma mutilação do que somos. A vida é movimento. E quando abdicamos disso, perdemos o nosso sentido. E recomeçar é um mal necessário do qual não conseguimos escapar. No sentido de que, ainda que a gente queira que a coisa não termine, uma hora ela vai acabar e vai exigir de nós um passo de recomeço. E assim é também com os anos, né? A nossa própria cronologia na vida vai nos ensinando o tempo todo de forma didática que a gente lida com fins e com começos. Desde as pequenas circunstâncias, né? Tá passando aqui os segundos, os minutos, as horas, termina um minuto, começa outro, termina uma hora, começa outra, termina uma semana, começa outra, até as dimensões maiores, termina um ano, começa o outro, termina um ciclo da vida, começa o outro, e a gente está passando agora, está diante de uma grande mudança para nós. A gente está fechando aí uma década, né? Estamos chegando aí no final da década que vai dos anos 10, né? Da década desse nosso milênio, desse nosso século. E a gente vai começar aí os anos 20. E o recomeço, diante disso, nos faz perceber que nós podemos ter adiante uma história melhor do que a que tivemos até aqui. Acho que essa oportunidade dos recomeços nos ajuda a perceber isso, que nós podemos encontrar adiante coisas muito melhores do que as que vivemos até aqui. E nessa perspectiva, é importantíssimo a gente entrar nesse ano de 2020 sabendo que se o começo é um parto e o fim é a morte, o recomeço é a ressurreição. Por mais que muitas vezes o recomeço seja indesejado, ele é a oportunidade que temos de experimentar o infinito de forma concreta, de perceber que o fim não tem a palavra final na nossa vida. Eu citava nos vídeos anteriores um pouco sobre a logoterapia, falava um pouquinho sobre esse assunto com vocês, e o fundador da logoterapia, o Viktor Frankl, ele vai trazer essa leitura do tempo para nós, que é uma leitura muito bonita. Ele vai dizer que o passado é um tempo que está eternizado na história. Aquilo que a gente viveu ficou ali, guardado. A gente não é capaz, nós não temos a possibilidade de entrar no nosso passado e modificar as coisas que nós já vivenciamos. Aquilo que foi vivido está lá, guardado na nossa história. E o futuro é um vir a ser. Comparando com a nossa dinâmica dos anos, né? 2019 já ficou. Eu não tenho como voltar lá em janeiro e fazer com que as coisas sejam diferentes. E o 2020 é um vir a ser. Ele ainda nem começou. Eu estou só planejando, programando. O que nós temos é o nosso tempo presente. E no nosso tempo presente a gente consegue analisar o que passou e saber tirar proveito daquilo que nós já vivenciamos e a gente consegue projetar o que há de vir. Então, o presente é tudo que nós temos na nossa vida. E diante desse tempo presente, eu te provoco a pensar sobre isso. O que você quer desse recomeço? O que você espera desse ano de 2020? O que nós esperamos desse ano que vai começar agora, né? E nessa perspectiva, eu quero dar a vocês 5 dicas para fazer boas resoluções de ano novo. É um período no qual a gente começa a se preocupar com isso, né? A gente quer planejar o nosso ano, a gente quer fazer lá, deixar anotados os nossos objetivos, e eu vou trazer aqui 5 dicas para a gente planejar o nosso ano de 2020. Aproveitando esse momento do vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe o seu like nesse vídeo e ajuda compartilhando também como um desejo de feliz ano novo para as pessoas que você considera que seriam alcançadas por esse vídeo, que esse vídeo ajudaria de alguma forma a pessoa a planejar o seu ano de 2019. Indica esse vídeo, marca aí nas postagens nas redes sociais as pessoas que você gostaria que assistissem esse vídeo também. Então vamos lá, as 5 dicas para fazermos boas resoluções de ano novo. A primeira dica, como foi dita no nosso vídeo anterior sobre esse tema do ano novo, olhar para trás e fazer uma análise de como foi o ano de 2019. Dependendo do que for observado, talvez os primeiros objetivos sejam retomar alguma resolução que ainda não foi cumprida. Talvez ao analisar o ano de 2019 você vai ver que algumas pontas ficaram soltas nesse ano. Resoluções que você fez no final do ano de 2018 não foram sequer lembradas ao longo desse ano. E aí é importante que essas entrem no topo da prioridade das resoluções de 2020, porque senão a gente vai começando a entrar nos anos, a entrar nesses recomeços da nossa vida endividados do ponto de vista existencial. E, gente, se ter dívida material já é ruim, se entrar nos anos endividado materialmente, financeiramente já é
muito ruim para nós. Olha, vocês não têm noção de como é ruim entrar com dívidas existenciais. Então resolve, fecha as questões, não inicia novos processos sem antes finalizar aqueles que ficaram abertos. Portanto, a primeira dica é olhar para trás e enxergar quais foram as pontas soltas do ano de 2019. E se você verificar que os objetivos foram alcançados, celebre. Celebrar as conquistas é muito importante. Então, o primeiro passo é essa revisão de 2019. Segunda dica para a gente fazer boas resoluções para 2020 é ter clareza do que se almeja ao longo prazo. Qual é o maior sonho da tua vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando a gente tem clareza da nossa finalidade, a gente constrói o caminho muito melhor para alcançá-la. Para quem não tem aonde ir, qualquer caminho serve. Por outro lado, quem tem clareza dos seus objetivos consegue administrar melhor as suas escolhas e o seu planejamento para alcançá-los. E isso vai te ajudar muito a estabelecer as metas desse ano, se você tiver consciência de aonde você quer chegar na tua vida como um todo. Então, segundo passo é esse: estabelecer ou ter clareza do grande sonho que você tem. Terceira dica: a partir do momento que você sabe aonde quer chegar, vai começar a trilhar o caminho. Utilize agendas, bloco de notas, caderninho de anotação, enfim, lance mão dos recursos que você sabe que vão te ajudar a ir acompanhando o seu processo. É importante ir tomando nota do processo para que a tua vida não seja vivenciada de forma improvisada, sabe? Porque aí pode acontecer de passar o ano e você lá no final nem lembrar do caminho que estabeleceu para trilhar ao longo de 2020. Então vai sempre anotando, percebendo como foi o teu caminho, acompanhando, fazendo um passo a passo para que você vá se norteando bem ao longo dessa trajetória que se propôs a vivenciar. O quarto e importantíssima dica agora que eu vou dar é estabelecer objetivos pequenos e de curto prazo, sempre. Gente, olha só, se você chega no início do ano e fala assim, pô, vou colocar aqui 30 metas de resolução para o meu ano de 2020. Cara, dificilmente você vai conseguir realizar 30 metas, sendo muito sincero com você. Dificilmente eu conseguiria também, sendo muito sincero comigo, né? Então, o que é bacana a gente fazer? Às vezes, estabelecer uma resolução. Eu quero alcançar esse objetivo no ano de 2020. E aí você começa a trabalhar naquele objetivo. Talvez no primeiro mês ele já vai ter sido alcançado. Ótimo, que coisa boa, então vamos acrescentar mais um. E aí você vai trabalhando um por vez, de forma que você vai entendendo o seu ritmo. E aí pode ser que você consiga acrescentar mais. Então, aquele que era um objetivo no ano pode se transformar em 12, pode se transformar em 20, pode se transformar até em 30. E aí você vai só olhar para o teu ano e perceber como ele foi bom, como foi grande. Caramba, eu comecei com pequenos passos e terminei com um ano maravilhoso. Vai ser o processo inverso de você começar com 1 bilhão de resoluções e terminar sem ter alcançado nada, que vai ser extremamente frustrante. Então, sempre objetivos pequenos e de curto prazo. Se a gente cresce em uma coisa por vez, a gente vai perceber o quanto a gente cresceu. E isso tem muito a ver com o segundo passo que eu vou falar. Não ter a pretensão de ser 10/10. Se você for 1/10 todo ano, em 10 anos você terá sido 10/10. O que não podemos é não crescer. Na perspectiva do desenvolvimento humano, parar é regredir. Então é ter a paciência e a calma de perceber que cada avanço deve ser comemorado. E esses avanços somados vão fazendo com que a nossa vida vá trazendo para nós grandes frutos de realização. A nossa experiência humana, gente, ela nunca vai ser uma experiência de linearidade no crescimento. A gente sempre vai dar alguns passos para frente e alguns passos para trás, mas que sejam sempre 3 passos para frente e 2 para trás. Nunca 3 para trás e 2 para frente, porque senão a gente vai estar regredindo. Então a nossa conta é sempre essa. Perceber que hora a gente vai avançar, hora a gente vai retroceder, mas é sempre ter a clareza e o esforço para sempre conseguirmos dar passos à frente. Concluindo esse vídeo, eu queria deixar claro isso, que nós vamos sempre passar por essa experiência da finitude, do fim dos ciclos e a perspectiva da abertura de novos ciclos. E que a gente sempre tenha em mente que adiante nós vamos encontrar coisas ainda melhores. Guarda isso, por favor. Coisas ainda melhores do que as que nós deixamos para trás. Por isso que eu afirmo e reafirmo, o melhor ainda está por vir. Um feliz 2020 para você, se Deus quiser, com novidades para o nosso canal, para que a gente continue batendo esse papo e crescendo juntos. Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desse segundo semestre de 2019, né? Nosso primeiro semestre de Papo Cabeça,
E continue nos indicando para que mais pessoas possam fazer parte dessa grande rede de conversa que nós estamos montando aqui. Um abraço, um feliz 2020 para você e toda a sua família.